Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Neste primeiro sábado do mês de março, dia em que nós somos convidados a reparar o Imaculado Coração da Virgem Maria pelas tantas ofensas com as quais ela é ofendida, nós queremos, como sempre, escutar a palavra do Senhor, que deve ser tão bem acolhida no nosso coração, devemos ter sede e desejo de ouvi-la e de acolhê-la. Hoje, em vez de usarmos o Evangelho, que é tão bem conhecido, acredito que por todos nós, o Evangelho do Filho Pródigo, gostaria de vou focar a nossa atenção na primeira leitura da profecia de Miqueias. Então, é a leitura do livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, versículos 14 e 15, e aí pula para o 18 a 20. Miqueias 7, versículos 14 e 15, e aí de 18 a 20. Vamos então invocar o Espírito Santo, nas mãos dele queremos bem acolher a palavra de Deus, bem escutá-la e permitir que ela então produza frutos em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Leitura da profecia de Miqueias. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem a terra de Bazã e de Galaade, como nos velhos tempos, e como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre, o que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde os tempos remotos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos aqui neste texto do Antigo Testamento, então, na perspectiva da volta do povo de Israel, do resto de Israel, do exílio. E esse oráculo do profeta, então, que se torna aqui uma oração, né, do povo, então, que se volta para Nosso Senhor, é justamente esse sentimento do povo como um rebanho que procura, então, pastagens que estão longe, né, justamente porque eles estão nesse percurso de volta, né, e é nesse estado um pouco de angústia que o povo de Israel, então, naquela experiência, se volta para o Senhor, reconhecendo-o como pastor. Por isso essa palavra, apacenta teu povo, né? De fato, a fé nos faz reconhecer o Senhor como aquele que nos guia, como aquele que nos conduz pelo caminho desta vida, como aquele que não nos abandona. E a imagem aqui é bem sugestiva e interessante, porque fala dos habitantes dispersos pela mata. De fato, um rebanho no meio de uma mata se perderia, não acharia talvez facilmente o alimento como pasto num campo amplo e livre, né? E talvez estaria assim sujeito não só a se perder, mas também a tantos perigos, enquanto que o campo oferece um ambiente muito mais favorável para que o rebanho então esteja em paz, se alimente, se nutra, cresça e se desenvolva. E assim, por isso que o profeta aqui usa essas duas
essas duas terras, a de Bazã e a de Galaade, porque eram dentre a terra prometida, dentre a terra do povo de Israel, eram justamente os campos férteis e muito favoráveis para o cuidado dos rebanhos. E é assim que nós queremos nos colocar diante de nosso Senhor, amados irmãos e irmãs, como aqueles que sabem que o Senhor, com a sua autoridade, com o seu poder, é capaz sim de nos conduzir pelo caminho que melhor convém para o nosso bem, para a nossa santificação e para a nossa salvação. Queremos justamente pedir que o Senhor, vamos dizer assim, renove seus prodígios, mas não, vejam só, e a gente pode perceber a diferença grande. Sim, no Antigo Testamento vemos coisas mais estrondosas, a passagem pelo Mar Vermelho, tantas coisas assim, né, estrondosas, enquanto que com Jesus e a partir de, e sobretudo depois de Jesus, nós vamos vendo que o caminho da igreja vai sendo um caminho em que as ações extraordinárias elas acabam sendo muito mais interiores. E o texto nos convida justamente a concentrar-nos na ação mais prodigiosa de Deus, mais importante, mais significativo do que abrir o mar para que o povo de Israel passe, mais poderoso, mais portentoso, e algo que só Deus pode fazer, é arrancar de nós os nossos pecados. Para nós são um peso insuportável, e queira Deus que nós nos demos conta do peso que são os nossos pecados. Queira Deus que só Ele conhece a realidade do pecado, então que Ele nos permita entender a gravidade, né, o peso, né, e as consequências disso. A morte de Nosso Senhor na cruz é justamente causada pelos nossos pecados, porque Ele justamente tomou sobre si nossas dores, nossas iniquidades, nossas enfermidades. E então, nós somos convidados a compreender tudo aquilo que Nosso Senhor faz para nos perdoar. Vejam só a pergunta que ele faz. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são restos de tua propriedade? Amados irmãos e irmãs, quem faz isso por nós? Pensemos na cruz. Nosso Senhor teve cada um de nós em consideração única e particular. Lhe foi dado uma graça pela própria união hipostática, né? Ou seja, por ele, pela própria graça e o milagre da encarnação, de que, ou seja, que o Verbo tenha tomado um corpo humano. Então, pela própria divindade de Jesus, ele pôde considerar cada um de nós de maneira única e singular no momento da sua paixão, no seu sacrifício. E justamente para isso, para nos perdoar dos nossos pecados, ele apaga, ele joga para longe. Vejam que imagem interessante, né? Ele joga para longe, lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. E por isso a pergunta que nós temos que fazer: o Senhor que ama a misericórdia, que vem ao nosso encontro para nos perdoar, que é fiel, que não desiste de nós, que é teimoso, nós podemos dizer assim, em nos perdoar, nos buscar, nos amar. Ele encontra em nós a mesma disposição para nos, ou seja, nós estamos dispostos a esquecermos do pecado, a rejeitarmos o pecado, a nos decidirmos a não pecar mais. Ou seja, sejamos bem concretos, ao menos tem que haver no nosso coração, e seja esse um fruto precioso da Quaresma, o desejo de abandonarmos decididamente todo e qualquer pecado mortal. Não podemos permitir que o pecado mortal esteja presente na nossa vida, porque ele nunca vai nos permitir, estando ele presente na nossa vida, que a vida espiritual se desenvolva dentro de nós, que nós desenvolvamos em nós um amor por nosso Senhor que realmente mude e transforme a nossa vida, que as virtudes e as graças que Deus quer infundir em nossa alma possam geralmente se consolidar e dar frutos. Enquanto houver pecado, ou todas as vezes que houver um pecado mortal, essas coisas vão minguando. E aqui entra uma coisa muito importante. Infelizmente a gente vê tantas pessoas que já, fruto das tantas perdas em relação à vida de fé da nossa geração, nós vemos como infelizmente as pessoas perderam a dimensão do pecado. Já não sabem mais o que é pecado grave, o que não é pecado grave ou mortal,
mortal porque justamente rompe a relação de amizade com nosso Senhor. Então, trilhemos um caminho de profunda conversão. Tentemos entender o que é um pecado mortal, o que não é. Nós temos aqui alguns folhetos que ajudam a fazer o exame de consciência e eles versam justamente sobre isso, sobre aqueles, principalmente aqueles que são os pecados mortais, que vêm então do decálogo, dos 10 mandamentos, sobretudo, e aí nos seus desenvolvimentos. Então, eu convido você a encarar isso seriamente, né? Cada um de nós, e vejam que se nós fizermos isso, que fruto nossa cidade, nossa paróquia poderá ter se cada um de nós, a começar por mim, nos decidirmos a abandonar o pecado mortal. Se cada um de nós nos decidirmos a compreender profundamente essa realidade e a combater com todas as nossas forças. Porque tenhamos presente, tenhamos certeza disso. É o Senhor que combate em nosso favor. Se nós nos decidirmos, vamos ver que no final das contas, muito mais é o que Ele faz por nós, porque foi Ele que morreu na cruz. Mas é necessário que nós tomemos parte nesse mistério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, retomamos o hábito e o costume de aproveitar os programas de sábado deste nosso Bom Dia São Pedro para fazermos também a relação dos nossos avisos paroquiais. Nós, então, nesse regime em que nos encontramos de bandeira preta, temos tido funcionamento da secretaria para as necessidades várias que houver e para os atendimentos também, marcados, então, sempre agendados, enfim, pelo WhatsApp, por telefone, enfim. Então, estamos atendendo, estamos trabalhando, né, com expediente interno e disponíveis para atender as pessoas, mas sempre com agendamento, justamente para que cada um venha no seu horário e para evitar qualquer situação que pudesse colocar qualquer pessoa em risco, né? Convido vivamente a todos nós e cada um a que busquemos aquele livrinho que a paróquia então providenciou para nos acompanhar na caminhada quaresmal. Ainda estamos em tempo, né? E ele ainda pode nos ajudar muito, até porque é um livrinho que não está ligado a uma temática exclusiva, mas é próprio da quaresma, então, ou seja, desenvolve a temática própria da quaresma e, portanto, poderá ser retomado em outros anos e traz uma riqueza de práticas de piedade e de oração que muito pode nos ajudar também a vivenciar esse tempo. Esses livrinhos, então, estão na loja, mas infelizmente por enquanto a loja está fechada, mas estão também aqui presentes na nossa secretaria paroquial e nós vamos procurar então dispô-los, vendê-los no final, no início e no final de cada missa aqui na Igreja Matriz, né? Então aqueles que puderem participar também vão ter ocasião. E os que não, podem então solicitar pelo WhatsApp. Até sugiro aqueles que puderem, de repente, que venha e compre, enfim, para os vizinhos, para os mais próximos, para também fazer essa caridade para os outros e até para ajudar aqueles que, quem sabe, gostariam muito, mas por necessidades maiores talvez estejam obrigados a um maior isolamento. Enfim, para a gente tentar fazer essa caridade. O livrinho custa R$5 e é justamente a oportunidade de a gente ter um material com reflexões e orações que nos ajude a vivenciar profundamente este tempo tão santo de conversão, que é a Quaresma, certo? Os nossos horários de missa na matriz continuam os mesmos, com a limitação de pessoas na participação e a transmissão sempre. Então, durante a semana e nos finais de semana, nós temos transmissões. Concretamente, então, durante a semana da missa das 18h30 e nos finais de semana, no sábado às 18h e essa sempre pelo Facebook da paróquia e a de domingo às 10 horas, já como de costume, pela Gramado TV, que também é replicada, então, no Facebook da paróquia. Temos tido agora na Quaresma, nas sextas-feiras, a exposição do Santíssimo e a disponibilidade para confissões, das 8h30 às 10h30 aqui na Matriz. A igreja fica aberta, o Santíssimo exposto, as pessoas têm vindo, né? Não temos gerado, logicamente, aglomeração, porque são poucas as pessoas que vêm,
mas temos estado ali sempre à disposição para confissões daqueles que quiserem. Já é ocasião para nós prepararmos bem a nossa confissão. Quero lembrar aqui da importância desse Santo Sacramento como um lugar privilegiado da graça, pela restauração que realiza no nosso coração e na nossa vida, pela força que nos concede para combatermos contra o pecado e pela necessidade que temos de nos confessar com frequência. Sempre que houver pecado mortal, precisamos acorrer à confissão. E quando não, ao menos de tanto em tanto, para que também a graça do sacramento possa nos fortalecer, para que justamente para nos prevenir, né, para que não caiamos em nenhum pecado mortal. Acerca da catequese, nós então queremos avisar que a gente está esperando os novos protocolos para ver como é que a gente vai se organizar. Queremos retomar ou iniciar, no caso dos novos, com todos os cuidados, privilegiando logicamente a catequese presencial, por entendermos que ela está completamente dissociada da aula, seja pela estrutura que envolve a catequese, seja pela própria dinâmica e conteúdos que não tem justamente a ver com a aula escolar, vamos dizer assim. O que temos são encontros, né, são catequeses, ou seja, são experiências e geralmente com números bem pequenos. Queremos fazer as catequeses presenciais, respeitando logicamente todos os cuidados necessários diante da situação em que nos encontramos e por isso, para compreendermos bem a realidade e nos adequarmos às necessidades desse tempo, nós então vamos aguardar ainda um pouquinho para uma posição oficial neste momento, certo? Por fim, quero então, como de costume, rezar pelos nossos irmãos e irmãs paroquianos que hoje celebram o dom de sua vida, pelas famílias que têm a graça de celebrar também o casal, no caso, então o dom da união matrimonial, união em Nosso Senhor, pela qual se tornam então homem e mulher participantes do mistério de Cristo, do amor de Cristo pela Igreja, do mistério da cruz, que é fonte de graça, fonte de salvação e que é caminho também de santificação. Isso ilumina o matrimônio, isso ilumina a família como um todo. E a vida que é dom de Deus, não nos esqueçamos jamais, deve ser sempre colocada a serviço de Deus e dos nossos irmãos. E aqui eu faço um apelo muito concreto, aqui justamente nos preocupemos com aqueles que mais necessitam, às vezes vizinhos, às vezes pessoas próximas ou conhecidas que possam estar passando por necessidades, que nós não nos fechemos para isso, né? Nos empenhemos concretamente e naquilo que nós como paróquia pudermos fazer, pois queremos também poder estar ao lado daqueles que mais sofrem também. Rezemos colocando nas mãos da Virgem Maria a vida e a família destes nossos irmãos que hoje celebram aniversário. Peçamos que ela, com a sua poderosa intercessão, possa lhes assistir no caminho desta vida e possa lhes conquistar do coração de Nosso Senhor as graças de que mais necessitam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos rezar também de modo muito especial, amados irmãos e irmãs, por todos os que têm sofrido, seja os que sofrem a perda de alguns familiares, tanto por Covid quanto por qualquer outra circunstância, enfim, quanto aqueles que têm sofrido com a própria doença, essa e outras. Nós queremos, pela oração, pela comunhão espiritual que nos une como todos como filhos de Nosso Senhor, filhos de Deus e da Igreja, que, portanto, faz com que todos pertencendo à Igreja como um todo, mas também à paróquia, a essa nossa família, queremos estar muito próximos uns dos outros, e eu como pároco muito próximo de cada um de vocês, pelas orações, oferecendo minhas orações e sacrifícios por aqueles que mais precisam. E peçamos então que a Virgem Maria, que consola os aflitos, também possa ir ao encontro de cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Concluo, agora nós estamos no ano de São José e a Igreja, sabiamente, o Papa, tem nos convidado a reconhecer a grandeza daquele a quem foi entregue o menino Jesus, o Pai, então adotivo, Pai putativo de Nosso Senhor, o glorioso São José. Nós queremos recorrer a Ele, pedir a sua intercessão, aproximar-nos dele também. Somos, na maioria, sempre tão devotos da Virgem Maria, que a devoção à Virgem Maria também nos leve à devoção a São José, porque eles se uniram para receber e acolher o grande tesouro da nossa salvação, que é o Cristo encarnado, o Verbo feito carne para a nossa salvação. Peçamos que Ele, que cuidou do menino Jesus, cuide de nós nas nossas necessidades, nas nossas enfermidades, nas nossas perdas e nas nossas dificuldades. Queremos nos voltar muito para Ele este ano, recorrer muito a Ele, e por isso, nesse dia e nesses nossos momentos, também recorrer a Ele. Rezemos, acompanhe cada um de onde está. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai eterno, obedecido pelo Verbo encarnado e favorecido pelo Espírito Santo, amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros, o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria e de seu esposo São José e de São Pedro, nosso padroeiro, desça sobre vós e vossos lares, vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom e santo domingo, que possamos vivenciá-lo bem, consagrando e santificando em honra de nosso Senhor. Fiquem com Deus.